Oi, boa noite para todo mundo que tá entrando aí. Eu só tô tentando deixar um comentário aqui para deixar o nome da live e o meu arroba aí para vocês e já começo, tá? Só um minutinho. Bom, eu acho que eu não consegui. Então, vamos começar, né? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre noções de direitos para jornalista. Então, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome... Oi, Guga, tudo bom? Tem que clicar no comentário e fixar, deixa eu tentar. Não vai. Tudo bem. Meu nome é Aline Vanzella, eu sou produtora da TV Vanguarda já há 13 anos. Eu sou formada em jornalismo pela Unital. Eu sou bacharel em Direito também pela Unital e sou especialista em Direito Penal e Processual Penal. E hoje eu vim trazer para vocês algumas das questões que eu encontro bastante no meu dia a dia como jornalista. A gente trabalha, né, com hard news, principalmente para quem trabalha no jornalismo diário, com hard news e que está começando. É mais complicado entender algumas coisas que a gente não aprende, né? Que a gente vai acabar aprendendo na prática, que são algumas noções de direito que poderiam ajudar a gente já a entender melhor, né? Eu sinto muito essa dificuldade do pessoal que tá começando agora, que tá entrando como estagiário e tal. E aí eu vim trazer para vocês um pouquinho da minha experiência prática no jornalismo diário já há 13 anos e um pouquinho da minha experiência como bacharel em Direito, que facilitou muito a minha vida no trabalho como jornalista. Inicialmente, eu queria falar com vocês, que é uma dúvida que sempre aparece quando a pessoa está começando a fazer as checagens que a gente fala, que é a apuração do que acontece do dia a dia mesmo, do factual, do crime, do acidente, enfim, das questões que acabaram de acontecer. A pergunta que eu costumo escutar bastante é com quem que eu devo checar essa ocorrência. Então, assim, para quem que eu tenho que ligar para saber daquele homicídio que acabou de acontecer, daquele acidente que acabou de acontecer, ou de um homicídio que teve alguns dias atrás para saber se alguém foi preso. Então, assim, a nossa Constituição Federal, ela traz as forças de segurança pública, aqui do Brasil no artigo 144. Então, assim, ela elenca 5 tipos de polícia, e esses 5 tipos são um rol taxativo que se fala, que é assim, são esses 5 e mais nenhum, não são exemplos de forças que podem existir. São eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e Bombeiros Militares e as Polícias Penais, Federal, Estadual ou Distrital. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma e vou dar o exemplo prático de como cada uma atua e como que isso é saber diferenciar quem é quem, qual é a competência de quem. É muito importante pra gente que trabalha principalmente nessa questão da apuração de imediato no jornalismo. Então, assim, primeiro eu vou falar da Polícia Federal. A Polícia Federal parece uma polícia bastante distante da gente, né? A gente, quando fala em Polícia Federal, já pensa em Lava Jato, em crime federal, e parece que não vai chegar muito perto da gente aqui. E não é. Acontece muito, tanto que a gente tem Polícia Federal aqui na região, em Cruzeiro, em São José dos Campos, né? Então, assim, a competência da Polícia Federal é apurar crimes contra a ordem pública, contra a ordem social ou em detrimento de bens ou interesses da União.
que também abrange da União, das empresas públicas, das fundações e das autarquias. Também eles têm a função de prevenir e reprimir o tráfico, o contrabando e o descaminho internacional. Então, no dia a dia, o que a gente vai checar com a Polícia Federal? Além das questões, por exemplo, de passaporte, dessas coisas. Aconteceu um crime, um roubo. E esse roubo foi na distribuidora dos Correios, por exemplo, que é uma empresa pública. Eu falo as distribuidoras porque algumas agências são franquias, aí elas são empresas público-privadas, tem investimento da União e investimento de pessoa jurídica particular. Aí essas empresas público-privadas, elas não entram na competência da Polícia Federal, só as empresas privadas. Então vamos dizer, assaltaram a distribuidora dos Correios. Quem vai apurar esse crime? Quem vai lá no momento? Não é a Polícia Militar, não é a Polícia Civil, vai ser a Polícia Federal por se tratar de uma empresa pública. Crime de corrupção. A gente está vendo aí, até nessa semana, hoje, se eu não me engano, teve uma apuração em Ilhabela de crime de corrupção pela Polícia Federal. Então, assim, a Polícia Federal tem essa competência de tudo que infringir algum interesse, algum bem que seja de ordem social, de ordem política, econômica ou da União, é competência da Polícia Federal. Aí, dentre as polícias federais, a gente também tem a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Aqui na nossa região, a mais conhecida é a Dutra, então assim, qualquer coisa que acontecer na Dutra, a gente vai checar com a Polícia Rodoviária Federal. O que é patrulhamento ostensivo? O patrulhamento ostensivo, que também faz a Polícia Ferroviária e a Polícia Militar, é aquele órgão que dá a sensação de segurança pública. Tá? É o policial fardado que você vê que está em patrulhamento, que tem como objetivo prevenir que o crime aconteça. Então, assim, o crime, o acidente, então, se você for checar um acidente na Dutra, por exemplo, é a Polícia Rodoviária Federal. Se for checar estatística de quanto aumentou ou diminuiu a quantidade de multa por excesso de velocidade, por exemplo, numa rodovia federal, é a Polícia Rodoviária Federal. Numa rodovia estadual, por exemplo, Oswaldo Cruz, a Floriano Rodrigues Pinheiro, aí é com a Polícia Rodoviária Estadual, que é um órgão da Polícia Militar, tá? E a Polícia Ferroviária Federal. A Polícia Ferroviária Federal, a maioria aqui nunca nem ouviu falar, mas ela existe. É uma polícia responsável pelo patrulhamento ostensivo nas ferrovias. Então, vamos dizer, teve um atropelamento na linha do trem, ou deixaram uma pessoa lá para o trem passar por cima, tudo é competência da Polícia Ferroviária Federal. Aí vem a dúvida maior que eu sinto no dia a dia, que é o que faz a Polícia Civil e o que faz a Polícia Militar. Então, assim, a Polícia Militar, assim como a Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, ela é o patrulhamento ostensivo de preservação da ordem pública. Então, eles vão prevenir que o crime aconteça. Normalmente, quem chega em primeiro momento no crime, faz a prisão em flagrante e preserva o local, é a Polícia Militar. Mas o papel delas é prevenir que ele aconteça. Eles não vão investigar o crime que já aconteceu, tá? Dentro da Polícia Militar, a gente tem um bombeiro militar também, que é um policial militar, só que ele exerce atividade de defesa civil, que é a questão da prevenção de desastres naturais e atendimento quando acontece desastres naturais, incêndios, essa coisa, e a Polícia Rodoviária Estadual, que eu já falei. E aí, depois que o crime aconteceu, que já foi, que todo mundo foi levado para a delegacia, aí começa o processo de investigação. O processo de investigação, o papel de apurar e reprimir os crimes é da Polícia Civil. Então, quem vai abrir o inquérito policial, quem vai ouvir as testemunhas, quem vai ouvir o autor, a vítima, se tiver, vai ser sempre a Polícia Federal, a Polícia Civil, tá? Então, a Polícia Civil, ela sempre atua depois que o crime aconteceu, tá? Depois que aconteceu, ela vai apurar para tentar levar para o juiz para punir essa infração penal, né, para que ela não aconteça de novo. E assim, com o
o cometimento, vou dar uma explicadinha agora, mais ou menos como funciona o processo todo de persecução penal. Com o cometimento da infração penal, a gente trata por infração penal porque são tantos crimes contra as contravenções penais, abre-se um inquérito policial. Qual que é o objetivo do inquérito policial? Eles vão investigar se o crime realmente aconteceu, que é a materialidade do crime, e quem é o possível autor do crime, que são os indícios de autoria. Por que possível? Porque a Polícia Civil não tem obrigação de entregar no inquérito certeza que aquela pessoa é o autor do crime. Até porque quem vai julgar essa certeza e vai ter que fundamentar na decisão no momento posterior é o juiz. Então eles têm que só, assim, trazer provas, trazer oitivas que demonstrem que aquela pessoa possivelmente é o autor daquele delito, tá? E aí depois eles têm um prazo para terminar o inquérito. Terminou o inquérito, eles enviam para o Ministério Público. O Ministério Público, gente, é diferente da Defensoria Pública. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, tá? Então ele atua para preservar os interesses do Estado, né? Da União, do Estado em geral, do governo. Então, nesse caso, quando acontece um crime, você está ferindo a sensação de segurança pública, você está ferindo um patrimônio de todos. Quem vai oferecer a denúncia em algumas ações, na grande parte dos crimes, que tem algumas ações que quem precisa fazer a denúncia, a representação é a própria vítima, mas aqui a gente está falando de crimes que não precisa de representação nem de queixa-crime, vai ser o Ministério Público, tá? O Ministério Público também atua em ação civil pública, eles protegem os interesses difusos e coletivos, os direitos ambientais. Então, toda demanda que afeta toda uma população, quem vai lutar por esses interesses vai ser o advogado da sociedade, vai ser o Ministério Público. Já a Defensoria Pública não. A Defensoria Pública é quando a pessoa não tem condições de arcar com os custos de um advogado, ela procura a Defensoria Pública, que vai atender ela de graça, né? E aí, voltando para a questão da persecução penal, o Ministério Público vai encaminhar a denúncia para o juiz, tá? O Ministério Público pode pegar o inquérito policial e entender que não teve crime e arquivar, pode. O Ministério Público, ele pode entender e denunciar. Isso vai depender do entendimento dele. Inclusive, ele pode entender que não foi o crime que está no inquérito policial, trocar o crime, entre aspas, e denunciar por outro crime aquela pessoa, tá? E aí, feita a denúncia, aí começa o processo penal em si, tá? O processo penal mesmo, que é aquela questão que a pessoa aí começa a ser apurado, o juízo ele vai produzir novas provas, ele vai ouvir novamente as testemunhas, vai fazer todas as oitivas e vai fazer tudo o que ele pode dentro do processo para o juiz ter a sua convicção de que aquele crime aconteceu e que realmente aquela pessoa foi o autor do crime. Depois que a pessoa ela é presa em flagrante, ela é levada para a delegacia, em até 24 horas, que é um entendimento jurisprudencial, tá? Não existe esse prazo, a pessoa ela tem que ser levada de frente para o juiz na audiência de custódia. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da audiência de custódia. E aí, mediante o juiz, vai ser avaliado. O juiz vai avaliar se a prisão foi legal, porque toda a prisão em flagrante ela tem requisitos no Código de Processo Penal que tem que ser cumpridos. Se eles não forem cumpridos, a prisão é ilegal, o juiz tem que relaxar na audiência de custódia, tem que soltar a pessoa na audiência de custódia. Ou então encaminhar a pessoa para prisão preventiva ou dar uma medida cautelar para que a pessoa responda aquele processo em liberdade. Então, assim, quando que acontece a prisão em flagrante? A prisão em flagrante, ela tem como objetivo evitar que o crime continue ou que a pessoa fuja logo após o cometimento da infração penal. Então, assim,
A pessoa ela pode ser presa em flagrante, uma curiosidade que qualquer pessoa pode prender o outro em flagrante, qualquer cidadão pode determinar a prisão, é óbvio que não é comum, o mais comum é a polícia militar mesmo. Quando a pessoa está cometendo o crime, quando ela acabou de cometer o crime, quando ela foi perseguida logo após o crime e numa situação que se faça presumir que ela é o autor do crime, e essa perseguição não precisa ser só de polícia, pode ser, por exemplo, da vítima ou de alguém que viu o crime, ou então se ele foi encontrado logo depois com coisas que façam presumir que ele for autor do crime, por exemplo, objeto do roubo, ou a faca que foi usada no homicídio, enfim. Aí ele é preso em flagrante, ele fica na delegacia até ser apresentado na audiência de custódia. A audiência de custódia também vai verificar, além se a prisão foi legal ou não, eles vão verificar se houve tortura no momento da prisão, tá? Tortura ou violência policial no momento da prisão. E aí o juiz vai determinar. Se cumprir os requisitos da prisão preventiva, que eu já vou falar para vocês quais são, ele vai para a prisão preventiva. Se não cumprir, não pode prender preventivamente. A nossa política penal atualmente, ela usa a prisão como última opção, tá? Então, assim, se eu tiver condições de deixar esse indivíduo solto até que termine o processo, tenha uma decisão e aí ele comece a cumprir a pena propriamente dita dele, eu vou deixar. Essa é a política criminal. E aí, para garantir que essa pessoa não fuja, que essa pessoa não coaja testemunha, que essa pessoa ela não... que ela não coaja testemunha, que ela não forje prova do crime, existem as medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas para garantir a efetividade da prisão preventiva, né? Para garantir a efetividade do processo penal, para garantir que essa pessoa, ao final do processo, ela seja realmente, se ela for culpada, que ela seja punida. Então, assim, essa semana ficou muito em alta aí aquela questão do menino Miguel que caiu do prédio. Que eu vi muita gente comentando, a vida do menino Miguel vale 20 mil reais. Porque a vida, se fosse o filho da patroa, a empregada estaria presa. Gente, não é bem assim que funciona. No nosso ordenamento, a gente tem 10 medidas cautelares diversas da prisão. São, por exemplo, entregar o passaporte para não fugir, não se aproximar da vítima do crime ou pessoa relacionada ao crime, não sair de casa, não frequentar determinados locais. Essas medidas elas podem ser aplicadas sozinhas ou em conjunto, 2 ou mais. E aí vai depender do que o juiz entender que é proporcional e que tem ligação, que tem nexo com aquele crime. Então não adianta nada num crime, por exemplo, de violência, o juiz proibir a pessoa de sair de casa no final de semana, tá? Porque ela vai ter a semana inteira para aprontar e aí no final de semana ela não sai. Então aí nesse caso o juiz vai lá e vai determinar que ele não se aproxime da vítima de violência. E aí garante que ele não vai coagir, que ele não vai ameaçar e que não vai prejudicar aquela pessoa e nem as investigações e nem o processo. E uma dessas 10 medidas cautelares diversas da prisão é a fiança, né? São os 20 mil reais do caso do Miguel. Que o juiz pode determinar a fiança sozinha ou a fiança acompanhada de outras coisas. Nesse caso, a fiança é cabível porque não coubem os requisitos da preventiva e o juiz entendeu que a patroa, o que pesaria mais para ela nesse caso seria pagar um dinheiro. Então ele determinou que ela pague, mas isso não quer dizer que ela está impune. Ela vai responder ao processo e daqui a algum tempo, se entenderem que ela foi culpada, que ela foi negligente, que ela deixou o menino sozinho no momento que ela não deveria, que a morte foi causada por essa negligência dela, ela vai pagar pela pena dela. O que não pode acontecer é a gente prender preventivamente a pessoa e aí ela fica lá 4, 5 anos presa e a pena, depois na sentença, a pena dela é de 2 anos. Ela já
Você antecipou a punição, a pessoa cumpriu muito mais do que ela deveria, tá? E e aí fica um prejuízo tanto para a sociedade, quanto para a pessoa, como para o Estado. Então, assim, para ter a prisão preventiva, o que precisa acontecer? Primeira coisa, ter prova de que o crime aconteceu e que aquela pessoa é possível autora do delito. Depois, tem que ter o perigo na liberdade do agente, que é essa questão de não correr o risco que com o agente solto, ele faça coisas que prejudiquem a investigação do crime. Então, assim, entende-se no CPP que é para garantir a ordem pública, a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. E aí, além de tudo isso, tem que ser crime doloso, por isso que no caso do Miguel, a patroa não foi presa preventivamente, porque foi um crime culposo, tá? E com pena máxima superior a 4 anos. Então não pode ser qualquer crime, tem que ser um crime mais grave para a pessoa ficar presa preventivamente. Ou com crimes de violência doméstica, envolvendo mulher, idoso, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência. Aí sim entra. Depois que eu apliquei a medida cautelar e a pessoa não cumpriu, aí eu posso determinar a preventiva em qualquer momento do processo, tá? E aí a pessoa fica presa preventivamente por o tempo que for necessário. Então, assim, eu posso, por exemplo, prender ela preventivamente, achar que não é mais necessário, soltar em outro momento do processo, eu achar que é necessário novamente e prender de novo. Isso é super passível de acontecer. E aí tem a prisão temporária. A prisão temporária é diferente da preventiva. Ela dura só 5 dias, que são prorrogáveis por mais 5 dias. E ela acontece quando for muito necessário para a investigação, naquele momento inicial que a pessoa fique afastada completamente do ambiente do crime. Ou então, se a pessoa não tiver residência fixa, tá? Não tiver um local onde ela possa ser encontrada quando a polícia precisar, ou a pessoa não apresentou elementos suficientes para ser identificado, não se sabe quem é aquela pessoa, a gente acha que ela cometeu um crime e não sabe quem ela é. Então aí fica difícil, ele fica preso preventivamente. E aí a prisão preventiva tem mais requisitos, que são só também crimes dolosos e são crimes determinados, que são o sequestro, a epidemia com resultado morte, o envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, o genocídio, o tráfico, os crimes contra o sistema financeiro e os crimes da lei de terrorismo. Então, gente, é isso. Aí o que vai acontecer? O juiz vai pegar todo aquele processo, vai ver se a pessoa está presa preventivamente ou não, aí ele tem um tempo, dependendo se está preso ou não, tem um tempo para concluir o inquérito e o processo e tudo, e vai julgar e vai dar uma sentença. Aí essa pessoa começa a execução penal, a pessoa vai presa e ela tem que cumprir lá. Agora com a lei, o pacote anticrime mudou, né? Não é mais o tempo para progressão de regime, mudou bastante, vai, se eu não me engano, de 12% do total da pena até 70%, mas são vários elementinhos. É muito difícil fazer esse cálculo e como jornalista a gente não vai precisar fazer esse cálculo, tá? Normalmente a gente fica sabendo que a pessoa entrou com pedido de, por exemplo, progressão pro semiaberto. E aí uma notícia que aconteceu hoje que a gente viu lá é que, assim, foram em Potim 174 presos, eles foram liberados porque eles tinham direito do regime semiaberto e não tinha vaga. Por que isso acontece? Porque a pessoa ela não pode ficar presa no regime mais gravoso se ela já tem o direito para um regime mais brando. Então, assim, se eu não tenho vaga no semiaberto, eu tenho que liberar aquela pessoa para que ela cumpra. Deveria ser em livramento condicional, na casa de albergado, que é uma instituição que o governo tinha que oferecer, mas que não tem aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, não tem. E aí ela acaba ficando em casa mesmo, né? Que é diferente de prisão domiciliar, tá, gente? Prisão domiciliar é outra coisa, tem outros requisitos, a pessoa tem que estar muito doente, tem que ser maior de 80 anos, ter filho menor de 6 anos que dependa
dela, enfim, essas coisas que é a prisão domiciliar. Então, assim, quando a pessoa é liberada, é livramento condicional, não é prisão domiciliar, ela vai cumprir a pena em casa, tá? E aí eu falei aqui, né, naquele momento, o juiz deu a sentença. Outra coisa que a gente enfrenta muito no dia a dia, principalmente, isso é mais em direito administrativo, em crime, quando o prefeito é cassado, ou coisa desse gênero, é que a pessoa fala, não, mas essa sentença não tem nada a ver, cabe recurso. E aí a pessoa não sabe recurso para quem? Cabe quantos recursos? Como que funciona esse escalonamento do judiciário? Então, acho importante explicar para vocês as instâncias do judiciário. O judiciário, ele é dividido em, entre aspas, 4 instâncias, mas eu vou explicar cada uma melhor para vocês entenderem que é garantido para todo mundo apenas 2 instâncias, a primeira e a segunda, que é o duplo grau de jurisdição, que é um princípio constitucional que é garantido para todo cidadão, que não ficar contente com uma decisão contra ele, para ele pedir a revisão dessa decisão para um tribunal superior, tá? Então, assim, para começar, justiça. O que a gente tem? A gente tem justiça comum e justiça especial. Na justiça comum, a gente tem a justiça estadual, que também é chamada de justiça comum, e a justiça federal. Na especializada, é a justiça militar, a justiça do trabalho e a justiça eleitoral, tá? Na primeira instância, são as varas, as seções judiciárias, onde ficam os juízes e eles dão decisões monocráticas. O que são decisões monocráticas? São sentenças dadas por um só juiz, tá? Então, o juiz vai lá e vai decidir, vai pegar o processo, vai ver as provas e vai decidir, vai dar a sentença. E aí, assim, quando é justiça federal, são causas que envolvem os interesses da União, da Federação, e a União atua como réu, tá? Como autor da infração, do conflito, né? Que é isso aí, não é só penal, pode ser civil, enfim, administrativo. A Justiça Eleitoral vai tratar das questões eleitorais e a Justiça do Trabalho das demandas trabalhistas, tá? E a Justiça Comum é a justiça que a gente chama de justiça residual. O que acontece? Tudo que não cabe nas outras ela vai para a Justiça Comum, tá? A Justiça Militar é uma justiça muito específica, muito específica mesmo, que só trata de questões que acontecem em exercício da função militar e entre militares. Então, por exemplo, se um policial militar matar um civil, vai para a justiça comum, porque tem uma pessoa que não é militar, tá? E aí, foi dada a sentença, a pessoa não gostou. Falou, não, isso não tá certo, eu quero que veja de novo, porque não é possível, está errado. Aí vai para a segunda instância, que são os tribunais, tá? São os tribunais regionais. No caso do TJ, aqui de São Paulo e do estado inteiro, é onde ficam os desembargadores, né? E nos outros tribunais regionais são os juízes também. Qual a diferença do tribunal para a primeira instância? É que no tribunal a decisão é dada por mais de um juiz, tá? Então é um colegiado que a gente fala. E eles vão revisar aquela decisão monocrática e vão apresentar um acórdão, tá? O acórdão, ele é, entre aspas, uma sentença que é proferida por mais de um juiz, tá? E aí, assim, por exemplo, TJ é por estado. A gente tem 27 tribunais de justiça no país, em cada estado e no Distrito Federal. Tribunal Regional Federal são só 5. Até eu acho que tem uma proposta para ser criado um 6º, mas por enquanto são só 5. E São Paulo tá na terceira região do Tribunal Regional Federal. A Justiça Eleitoral também é um por estado. E a Justiça do Trabalho são 24, tá? São por regiões judiciárias. E São Paulo tem uma curiosidade que é o único que tem 2, tá? Aqui na nossa região, a gente, sempre que acontece
essas negociações coletivas, salarial, PLR, greve, tudo a gente tem que acabar procurando a 15ª Região da Justiça do Trabalho, que é em Campinas, que é o TRT que atende aqui a nossa região. Então, assim, quando tiver uma greve, um acordo coletivo, alguma coisa assim, e a gente quiser saber da audiência, do que está acontecendo, a gente tem que procurar eles, tá? E aí acabou, entre aspas, o dever da pessoa de se indignar com a decisão e pedir uma revisão. Por quê? Porque a gente tem os tribunais superiores, tá? Que seria a 3ª instância. A justiça comum e a justiça federal têm a competência de uniformizar as decisões dos tribunais inferiores. Então, o que acontece? Para eu entrar com um recurso numa 3ª instância, por exemplo, eu vou precisar que o assunto que eu quero tratar naquele recurso já tenha sido discutido por outros tribunais, já tenha sido decidido por outros tribunais e a minha decisão seja conflitante com as decisões que já existem. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco de um tribunal decidir uma coisa e do outro tribunal decidir outra e a gente ter 2 sentenças completamente contrárias em relação ao mesmo assunto. Então, por isso que existem os recursos para a 3ª instância. São recursos específicos, tá? E só nesses casos. Também é o mesmo caso do Tribunal Superior de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Uniformizar as decisões. O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem nos tribunais superiores ficam os ministros, tá? Tanto no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral. Só o eleitoral que é um pouquinho diferente, mas no resto são todos os ministros. No eleitoral são 5 ministros e 2 advogados que são escolhidos por um processo longo aí que eu não consigo falar aqui para vocês, mas também não interessa. Então é isso. Para eu conseguir um 3º recurso, acontece mais também essa questão desse 3º recurso na política, né? Porque são recursos caros, bem caros. Então é difícil uma pessoa comum que foi condenada por um crime, por exemplo, ela entrar com recurso na 3ª instância. E aí tem o Supremo Tribunal Federal, que seria, entre aspas, uma instância especial, a 4ª instância, que nesse caso é muito mais difícil, muito mais difícil. A gente viu bastante, né, a atuação do Supremo no caso do Lula, e agora vocês vão entender por quê. Por que o do Lula ele foi para o Supremo Tribunal Federal? Porque havia um entendimento de que a prisão dele em 2ª instância ia contra a Constituição. E esse é o requisito do recurso para o Supremo Tribunal Federal. É julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, habeas corpus de qualquer cidadão, tá? Decisões de extradição e ameaça ou lesão à Constituição Federal. Tanto que o Supremo é considerado os guardiões da Constituição. Então, para eu entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal, além de eu ter que ter muito dinheiro, eu vou precisar também ter uma afronta à Constituição. Vou ter que ter uma decisão que seja claramente, não claramente, mas que seja inconstitucional, que tenha um entendimento de que aquilo vai contra a Constituição. E aí o recurso não é para afastar aquela decisão que teve nas outras instâncias, é para declarar aquela lei em qual foi baseada a decisão, ou aquele entendimento da lei em qual foi baseada a decisão, inconstitucional. Por isso que, assim, garantido para todo mundo são 2 instâncias. Uma coisa que a gente tem que ficar bem atento quando for checar, principalmente essa questão quando envolve prefeitura e câmara, é que muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu já entrei com recurso, essa decisão não vale mais. A gente chama isso no direito de efeito suspensivo do recurso. O efeito suspensivo do recurso ele não existe para todos os recursos.
Alguns recursos ele é automático e alguns não. Então a gente tem que ficar atento a essa questão. Ver qual recurso que foi impetrado, perguntar, foi apelação, foi o que vocês impetraram, e ver se esse tem um recurso. Isso é um pouco mais difícil no dia a dia porque é caso a caso. Ou então se tem liminar, suspendendo o efeito daquela decisão. Porque se não for um recurso que tem um efeito automático, ou se não tem uma liminar, não tem que se falar que a decisão não vale. A decisão vale, entrou com recurso, a decisão continua valendo, ela só vai deixar de valer quando vier outra, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, que isso é complicado, a gente enfrenta aí no dia a dia. A pessoa vai, entra com recurso e já volta para a prefeitura assumir o cargo dela, e não é bem assim que funciona. Para finalizar aqui as questões que eu separei para falar para vocês, tem algumas coisas que eu queria diferenciar de crimes mesmo, tá? Que é diferenciar roubo de furto, que é uma dúvida muito comum. Então, assim, teve violência ou grave ameaça? Roubo. Não teve? Furto. Muita gente acha que só é furto quando a pessoa não vê. E não necessariamente. Se eu fui lá, você tá com a tua carteira na mão, você tá com ela, olhando, eu fui lá, peguei da tua mão e saí, é furto, tá? Não empreguei nenhuma violência, nenhuma grave ameaça, mas você viu, mesmo assim é furto, tá? E o assalto é sinônimo de roubo, tá? Então, quando fala, fulano foi assaltado, foi a mão armada, foi com coação moral, psicológica, enfim. Uma outra coisa que no jornalismo fala-se muito, e a gente que trabalha com direito penal tem um pouco de pânico disso, é a questão do homicídio duplamente qualificado. Gente, não existe homicídio duplamente qualificado. Ou é um homicídio simples, que está no caput do 121 do Código Penal, ou é um homicídio qualificado, tá? Pode ser qualificado por uma, duas, três, quantas qualificadoras for. Ele sempre vai ser um homicídio qualificado. Pra gente, como cidadão, isso não faz diferença nenhuma. Se foi uma qualificadora, duas, três. Isso só vai fazer diferença na hora que o juiz for decidir a quantidade de pena que ele vai dar. Porque lá no código a gente tem lá um homicídio qualificado de 12 a 30 anos. O juiz vai olhar e vai falar, não, é uma qualificadora só, a pessoa não é reincidente, não tem nenhuma causa de aumento, não tem uma causa de diminuição da pena, então fica 12 anos. Agora, não, foram 4 qualificadoras, a pessoa já é reincidente, aí fica 30, entendeu? Então isso só conta na pena, na medida da pena. Então assim, para o cidadão em casa, tanto faz. O cidadão quer saber quantos anos a pessoa vai ficar presa, tá? Então, assim, se é qualificado, já é a pena máxima, de 12 a 30. Não tem por que ficar, duplamente qualificado, triplamente qualificado. Isso é um pouco de preciosismo, e um preciosismo errado, né? E tem essa questão, né, do duplamente qualificado. E eu acho que... e tem das saidinhas, né? É outra questão que todo mundo comenta, né? Que a pessoa... Ai, meu Deus, que absurdo. A Suzane tá saindo na saidinha de Dia das Mães e ela matou a mãe. Gente, a saída temporária, primeira coisa, não é indulto, é saída temporária. Indulto é outra coisa, é perdão da pena, dado pelo presidente em determinada época, normalmente no final do ano, para determinadas situações, para presos específicos, e aí eles têm aquela pena perdoada e saem em indulto. Não é a mesma coisa. Saída temporária é saída temporária, é um direito do preso em regime de progressão penitenciária, tá? Em regime semiaberto, que ele tem direito a sair até 5 vezes por ano, até 7 dias, tá? O que acontece? Se a pessoa cumpriu todos os requisitos, ela tá no semiaberto, ela teve bom comportamento, ela tem o direito de sair. O que acontece? A vara de execuções penais, ela tem a liberdade de determinar quando vão ser as saídas temporárias. E o tempo, a duração também, que são até 7 dias. Se quiser dar 3 dias, pode, tá? E aí o que vai acontecer? Vai sair uma determinação para cada
cada preso que tem direito que esse preso pode sair, tá? E assim, a questão de ser em feriado, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Natal, é muito mais uma questão de ressocialização do que a pessoa ir comemorar o Dia das Mães mesmo tendo matado a mãe. Por quê? A minoria matou a mãe. A grande maioria da população carcerária não matou a mãe. Tá ali porque roubou, porque foi tráfico, porque matou um desafeto. Então, assim, adianta o quê? Você mandar esse cara pra casa durante a semana, não vai ter ninguém na casa dele, ele vai ficar lá com tempo livre, oficina do diabo, como dizem por aí, e não vai socializar. Então, o que eles fazem? Eles liberam próximos a feriados, que ele vai pra casa, a família toda vai estar em casa, ele tem o direito de ir lá ver a mãe, comemorar o Dia das Mães com a mãe. Então, essa ideia de ser nesses feriados é mais para ressocializar mesmo o preso, não é para ele comemorar com a mãe que ele matou, entendeu? Então, é outra questão. E é direito do preso. Se ele cumprir os requisitos, é direito dele. Pode ter matado o Papa. Se ele cumprir os requisitos, é direito dele e ele vai sair. Porque não existe esse julgamento de culpabilidade, de periculosidade na hora de liberar o preso de saída temporária. Tá bom? Bom, gente, já tá dando tempo aqui, né? Já falei bastante. E aí eu queria saber com vocês se alguém tem alguma questão a mais aí, se enfim, tem alguma pergunta. Se não, a gente pode encerrar por aqui, né? Que eu tô vendo aqui. E é isso, né? O tempinho aí de vocês fazerem as perguntas, que tiverem alguma dúvida aí. Se não tiver, a gente encerra. E aí eu queria pedir pra vocês, eu tenho uma página aqui no Instagram que é pra dar algumas dicas de direito penal, tá? Mas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre jornalismo, sobre direito, vocês podem me procurar, tá? É @AlineVanzella_direito, tá? O Vanzella é com 2 L's. Enfim, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Saí sem querer, foi mal, gente. Bom, tô vendo, nossa, os comentários eles não apareceram pra mim durante a live. Agora que tô vendo aqui se tem alguma. Ah, aqui pediram pra falar doloso culposo e calúnia, injúria e difamação. Crime doloso, todo crime ele é todo crime ele é determinado se ele é doloso, se é culposo e qual crime se trata pela intenção do agente. Então assim, se eu sair da minha casa, fui lá, peguei uma arma, fui lá na casa do meu desafeto e dei 18 tiros nele, a minha intenção era de matar, tá? Então se essa pessoa não morreu, não importa, eu vou responder por homicídio. Agora se eu me envolvi numa briga, bati na pessoa até a pessoa desmaiou, bateu a cabeça na guia e morreu. Eu não tinha intenção de matar ela, tinha intenção de agredir, de lesionar. Aí o crime é lesão corporal seguida de morte, tá? Então assim, quando eu tenho a intenção de cometer aquela infração penal, de produzir aquele resultado no mundo naturalístico, eu tô cometendo um crime doloso. Eu quero aquele resultado. Eu vou fazer uma ação porque eu quero que aquilo aconteça. O culposo não. O culposo eu não quero aquele resultado, mas por negligência, imprudência ou imperícia, ele acontece. O que é negligência? Eu tenho o dever legal de agir e não ajo, tá? Imprudência, isso é levado em relação ao homem médio. Qual seria o comportamento de todo mundo naquela situação? Se eu não tive cuidado naquela situação, eu fui imprudente. E imperícia tem mais a ver com profissão, tá?
Então, exige uma determinada perícia para se aplicar determinada profissão e eu não tive. Por exemplo, erro médico, essas coisas. Essa é a diferença do doloso e do culposo. Calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação são três crimes diferentes, tá, gente? Todo mundo fala, eu vejo as pessoas falarem muito assim, ai, eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Não. Não dá, não tem como. Então, assim, a calúnia, ela é quando você fala que a pessoa cometeu um crime que essa pessoa não cometeu. Então, você caluniou ela. A injúria é quando você atinge a honra subjetiva da pessoa. A pessoa se sente ofendida por aquela injúria. Então, por aquele xingamento, por aquela ofensa. Então, isso aí já caracteriza a injúria. A injúria, basta eu saber que a pessoa falou aquilo de mim e eu não gostei, tá? Não precisa falar pra todo mundo. E a difamação é a honra objetiva, que é espalhar pra todo mundo alguma coisa que vai prejudicar a minha reputação. Essa é a diferença dos três, tá, gente? São crimes diferentes. Bom, a Andrea perguntou como que a formação em jornalismo me ajudou na formação e carreira em direito. Na verdade, a formação em jornalismo determinou a minha formação em direito. Quando eu comecei no jornalismo, eu comecei bem novinha, né? Eu tinha 17 anos. E meu pai era jornalista, então eu não conhecia nada do mundo. Eu achava que o jornalismo era o que eu queria pra vida toda e tal. E aí eu fui conhecendo essas questões mais burocráticas do direito, vendo sentenças, vendo a atuação da polícia, aí foi me interessando e foi isso que me levou a fazer direito depois de 10 anos de formada em jornalismo. Então eu já trabalhava na área e agora no dia a dia é muito pelo contrário. Ainda, o direito me ajuda muito no jornalismo. Então, assim, muitas coisas que eu tenho que apurar na produção diária, ler sentença, entender, nossa, facilitou muito a minha vida. O jornalismo no direito me ajuda com o contato, né? Porque a gente, numa vida de jornalismo, a gente faz fontes, a gente faz relações interpessoais e a gente acaba aproveitando isso na outra carreira, né? A devolução da fiança em caso do réu ser absolvido, a fiança ela fica depositada judicialmente, né? E aí se o réu é absolvido depois do final do processo, dependendo do tipo de absolvição, que se for a absolvição, por exemplo, que acha que o crime não aconteceu ou que ele não foi o autor, aí devolve integralmente em conta judicial, em depósito judicial, a pessoa vai lá e tira. Agora, se não, se for por outra questão, por falta de prova ou alguma coisa assim, ou até por medida de segurança, né, se a pessoa é considerada incapaz, a devolução é parcial, tá? Acho que... Bom, se você tiver mais alguma dúvida aí dessa questão, pode me procurar lá no Instagram, Aline Vanzella Direito, que eu falo aí pra vocês. Tem mais alguma questão? O Cadu Reis falou alguma coisa que é doloso culposo, né? Bom, latrocínio também pediram pra falar aqui, gente. Então, eu tenho que encerrar daqui a pouquinho, tem 10 minutos aí, mas dá pra falar rapidinho. Latrocínio. Muita gente não entende por que o latrocínio não é do tribunal do júri, né? A competência do tribunal do júri é julgar os crimes contra a vida, que são homicídios, instigação a suicídio, infanticídio e o aborto, tá? Não tem competência, porque a competência do tribunal do júri é taxativa e são os crimes contra a vida. E por mais incrível que isso pareça, o latrocínio não é crime contra a vida. O latrocínio é crime contra o patrimônio, tá? Então, o que acontece? O agente tem a intenção de roubar, mas por algum motivo ele mata a sua vítima. Então, o que acontece? Isso é o latrocínio. A intenção dele não era ferir a vida da pessoa, era o patrimônio. Então, ele é julgado na justiça comum, tá? E o latrocínio é quando ele vai e mata
com a intenção de ficar impune ou conseguir o resultado dele lá, o resultado do crime, né? O roubo seguido de morte é se a pessoa morreu sem nexo com o crime. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que é isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado bastante. Fico aberta para qualquer questão aí com vocês. Fica à vontade para me procurar lá no Instagram, no Aline Vanzella Direito. Tirar suas dúvidas, dar dicas, enfim. É isso aí. Gente, muito obrigada aí pela presença de vocês, por vocês terem passado esse tempinho aí comigo. Espero ter ajudado um pouquinho na carreira aí de vocês como futuros jornalistas, futuros apuradores. E alguns aqui que eu vi, que é a galera do direito, futuros bacharéis, advogados. Enfim, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito ao Unital por ter me dado essa oportunidade de falar com vocês. Foi incrível e até a próxima. Muito obrigada. Tchau.